A medicina moderna ainda se espanta com o que acontece em certas regiões do mundo. Pessoas que vivem até os 100, com a pele firme, a mente lúcida e sem rastros de doenças cardiovasculares ou tumores invasivos. Mas o mais impressionante não está nos exames, está na rotina. Antes mesmo do sol nascer, milhares de idosos sentam à mesa e consomem o mesmo alimento. Um ritual simples, repetido há décadas. E é aí que tudo começa. O sangue flui com mais leveza. As paredes dos vasos relaxam. O sistema imune deixa de atacar o próprio corpo. E células anormais, que poderiam se multiplicar silenciosamente, perdem terreno. O corpo, quando nutrido da forma certa, não adoece. Ele se defende. E essa defesa não vem de fórmulas mágicas, mas de um ingrediente tão comum que talvez esteja agora na sua cozinha. Esse alimento ativa uma cascata de reações, reduz inflamações, limpa as artérias por dentro e altera a forma como o corpo responde ao envelhecimento. Em estudos recentes, seus compostos mostraram potencial para interferir diretamente no microambiente tumoral, impedindo que células malignas encontrem espaço para se proliferar. Não é cura milagrosa, é ciência alimentar. E quanto mais cedo você introduz isso na rotina, especialmente ao acordar, maior o impacto no longo prazo. Mas atenção, não adianta saber. É preciso aplicar, e é isso que este vídeo vai te mostrar, passo a passo. Antes de seguir, verifique se você já está inscrito no canal. Isso garante que os próximos vídeos cheguem até você. E me diga nos comentários, se você tivesse que escolher entre longevidade ou potência, qual palavra te representa mais hoje? Comente com a sua escolha e veja quantas pessoas pensam como você. Imagine uma cena, uma senhora de 97 anos, andando descalça no quintal, colhendo folhas para o almoço, a pele marcada pelo tempo, mas o olhar firme, sem tremores, sem dores. Quando perguntam qual o segredo, ela não cita remédios nem planos de saúde. Ela aponta para um tacho de cerâmica no fogão e diz: começa aqui. Dentro dele, uma sopa clara, leve, quase invisível. Um caldo que parece simples demais para provocar qualquer revolução biológica. Mas é justamente aí que mora o engano. O primeiro gole acorda o estômago. O segundo já sinaliza ao cérebro que a digestão será diferente. E em poucos minutos, a flora intestinal, que por anos foi desorganizada, inflamada, adormecida, começa a se alinhar. A ciência explica o que essa senhora sempre soube de instinto. Essa sopa, feita com pasta, de soja fermentada, algas, cebolinhas e água quente, é uma bomba de micro-organismos vivos. Micro-organismos que desarmam o sistema imune, desinflamam articulações e impedem que células disfuncionais se multipliquem fora de controle. Em laboratório, isso se traduz em menos mutações, menos chances de câncer e artérias mais limpas. Não por milagre, mas porque o corpo, quando recebe um ambiente certo, corrige o que precisa ser corrigido. Nos últimos 30 anos, estudos sobre a microbiota confirmaram que o intestino pode influenciar desde o humor até a imunidade antitumoral. E tudo começa na escolha do que você consome pela manhã. Se isso te surpreendeu ou te fez lembrar de alguém que precisa ouvir isso, clique no botão de curtir. Isso ajuda o vídeo a chegar até outras pessoas e mostra pra gente que esse conteúdo faz sentido pra você. Ela tem a cor de um entardecer de verão, um sabor levemente adocicado e um histórico ancestral de respeito silencioso. A batata doce roxa não aparece em comerciais, não tem slogan, mas alimenta centenários. Em Okinawa, ela não é acompanhamento, é o prato principal. Durante décadas, compôs mais de 60% da dieta diária de uma população que raramente adoece. E o que parecia tradição folclórica, hoje é respaldado por ciência de ponta. Antocianinas. Essa é a chave. O pigmento que dá cor à raiz é o mesmo que combate a oxidação celular, neutraliza radicais livres e bloqueia mecanismos envolvidos na multiplicação de células tumorais. Quando essa raiz entra no organismo, ela não só alimenta, ela sinaliza. Reduz inflamação crônica, melhora a resposta insulínica e fortalece o sistema vascular. E há um detalhe curioso. Ao contrário de muitos alimentos modernos que provocam picos de glicose e depois queda abrupta de energia, a batata doce roxa tem índice glicêmico baixo. Isso significa que ela libera energia de forma gradual, estável, preservando o equilíbrio metabólico. O intestino, ao recebê-la, responde com leveza. A fermentação é mais eficiente, a microbiota floresce, o fígado trabalha com menos sobrecarga e o coração agradece, porque potássio, magnésio e vitamina C estão todos ali, juntos, embalados na mesma raiz. Muitos evitam os carboidratos por medo, mas o corpo não teme os naturais, teme os processados. E essa raiz, além de segura, é estratégica. Ela não acelera o envelhecimento, ela o freia. Paul, 69 anos, ex-hipertenso, descobriu isso sem querer. Começou a substituir o arroz branco por pequenas porções de batata doce, roxa cozida. 3 semanas depois, sua pressão arterial caiu sem alteração medicamentosa. Coincidência?
talvez, mas a ciência tem outros nomes para isso. Vasodilatação induzida por polifenóis. O nome é técnico, mas o efeito é claro. Mais vida, em mais lugares do corpo, por mais tempo. Ele não chia na frigideira, não exala perfumes sedutores e nem é bonito aos olhos ocidentais, mas é servido todos os dias, religiosamente, por quem envelhece sem dor, sem confusão mental e sem diagnóstico. Complicado. E já que estamos falando de hábitos simples que transformam o corpo por dentro, é impossível ignorar o impacto que isso também tem na vida íntima. Quando o sangue circula melhor, o intestino funciona bem e a inflamação crônica é reduzida, a energia volta, a disposição muda e com ela vem o desejo, mais firme, mais presente, mais natural. Se você sente que a sua vida sexual perdeu força com o tempo e quer recuperar essa conexão sem depender de comprimidos, o meu livro digital Redescobrindo a Intimidade foi feito para você. Nele, eu explico como hábitos alimentares e estratégias simples ajudam a reacender o desejo, superar os bloqueios físicos e fortalecer a intimidade no relacionamento. Está tudo no primeiro comentário fixado. É só clicar, ler com calma e começar essa transformação por dentro e por inteiro. Enquanto muitos buscam cápsulas caras com nomes em latim, os centenários de Okinawa mergulham seus hashes em algo muito mais simples. Legumes fermentados, naturalmente, pepino, nabo, gengibre, berinjela, imersos por dias em salmoura viva, até ganharem aroma ácido e sabor profundo. Mas o que isso tem a ver com doenças, inflamação ou envelhecimento? Tudo. Cada mordida traz trilhões de micro-organismos que não apenas povoam o intestino, eles o transformam. Criam colônias benéficas, expulsam invasores silenciosos, regulam a produção de neurotransmissores e ativam genes ligados à reparação celular. É ali, no ambiente intestinal, que se define se o corpo vai reagir com equilíbrio ou inflamar sem controle. Esses alimentos fermentados estimulam a produção natural de GABA, uma substância que reduz a ansiedade, melhora o sono e regula a pressão arterial. É curioso pensar que o que você mastiga pode interferir em como você dorme, em como você se sente, em como o seu corpo reage ao estresse. E há ainda outro detalhe ignorado por muitos. A fermentação libera enzimas que facilitam a digestão e aumentam a biodisponibilidade dos nutrientes. Em outras palavras, você absorve mais, precisa de menos e sente mais efeito. Claire, 70 anos, descobriu isso por acaso. Sofria com digestão lenta, noites agitadas e sensação constante de estufamento. Até que um vizinho japonês, vendo sua expressão cansada, trouxe um pequeno pote com um aviso: coma só um pedacinho por dia. Era pepino fermentado em arroz integral. 2 semanas depois, ela não sentia mais o estômago pesado. Dormia melhor. E pela primeira vez em meses, acordava com apetite e leveza. Nenhum suplemento moderno conseguiu o que aquela receita ancestral conseguiu em silêncio: restaurar, reequilibrar e acalmar, de dentro para fora. Você já reparou no momento exato em que a fome desaparece? Não quando o prato termina, nem quando a sobremesa chega, mas alguns minutos antes disso, quando o corpo, em silêncio, já sinalizou que recebeu o suficiente. No Ocidente, esse ponto é ignorado. A cultura ensina: coma tudo, repita, aproveite. Afinal, saciedade virou sinônimo de plenitude total, quase desconforto. Mas em Okinawa, a terra onde as pessoas mais vivem, existe uma regra diferente: Hara Hachibu. Coma até estar 80% satisfeito e então pare. Parece simples, mas essa decisão de levantar da mesa com um leve espaço ainda no estômago muda profundamente o corpo. A digestão se torna mais leve, o fígado trabalha com folga e o pâncreas não precisa despejar torrentes de insulina. O intestino não entra em pane. O cérebro, por outro lado, responde com mais clareza, mais foco, mais estabilidade emocional. Não há dietas malucas, nem contagem de calorias, apenas atenção, respeito ao sinal interno. Um princípio silencioso que reduz inflamações, retarda o envelhecimento celular e melhora até o funcionamento do sistema imune. Dr. Shigeaki Hinohara, que atendeu pacientes até os 100 anos de idade, era fiel a esse princípio, não por vaidade, mas porque percebia, na prática clínica, que os que comiam com leveza adoeciam menos, pensavam melhor, caminhavam mais, mesmo aos 90. Helen, 68 anos, cresceu ouvindo da mãe: não desperdiça comida. Passou décadas limpando o prato mesmo sem fome. Até que um dia, com o corpo cansado e o sono agitado, ouviu sobre o Hara Hachibu. Começou devagar. Pausava no meio da refeição. Se perguntava: estou com fome ou com hábito? Em pouco tempo percebeu algo inesperado. Não só perdeu peso, como ganhou disposição. Acordava mais leve. Suas tardes não pediam mais cochilos forçados. E o mais curioso, passou a saborear melhor cada refeição, justamente porque comia menos. Comer até a saciedade total é confortável, mas parar antes é sábio. Não é sobre negar prazer,
é sobre oferecer ao corpo a chance de funcionar com precisão. E isso, no fim das contas, é o que garante os anos a mais e os anos melhores. Se você observar bem, vai perceber. Quem vive mais não corre. Eles andam com propósito, mas sem pressa. Comem devagar, dormem cedo, cultivam a rotina como quem cultiva um jardim, com paciência, leveza e atenção aos detalhes. O que parece apenas um estilo de vida, na verdade, é fisiologia aplicada com sabedoria. O corpo humano não funciona bem sob pressa crônica. Quando tudo vira urgência, o trabalho, as refeições, o sono interrompido, a digestão apressada, o sistema nervoso entra em modo de alerta permanente. É aí que começam os erros celulares. A digestão falha, a imunidade se confunde. E lentamente, o corpo passa a tratar a vida como uma ameaça. Nos vilarejos onde a longevidade é regra, o dia começa com pequenos gestos. Uma caminhada antes do sol nascer, um chá quente no silêncio da manhã, um momento de contemplação antes da primeira colher. Não é religião, nem ritual, é ritmo. E ritmo é cura. Estudos mostram que o simples ato de mastigar lentamente ativa o nervo vago, o principal canal de comunicação entre intestino e cérebro. Isso melhora a secreção de enzimas digestivas, regula a frequência cardíaca, reduz inflamações e até afeta positivamente o humor. E não para por aí. Essas pessoas também respeitam a pausa. Não comem assistindo TV, não deglutem distraídos. Elas estão presentes. E a presença modifica o metabolismo, reduz os hormônios do estresse, aumenta a sensibilidade à insulina, melhora o sono. É como se o corpo dissesse: obrigado por me ouvir. Dr. Hinohara costumava repetir que a juventude não era questão de idade, mas de ritmo. Ele caminhava escadas, mesmo aos 90, respondia cartas à mão e sorria com frequência, como se soubesse que o organismo inteiro escutava aquele gesto. Marie, 71 anos, vivia exausta. Tinha bons exames, mas sentia-se desligada de si mesma. Um dia decidiu trocar os noticiários matinais por 10 minutos de silêncio à mesa. O resultado? O apetite se regulou, a ansiedade diminuiu, a digestão ficou mais leve, sem nenhum novo remédio. A cura, muitas vezes, não exige uma nova dieta. Exige desacelerar o garfo e ouvir o que você ouviu até aqui, não exige fórmulas, nem dietas extremas, nem promessas inalcançáveis. Exige algo mais raro, consistência, uma colher do alimento certo, 1 minuto a mais mastigando, um gesto mais calmo logo ao acordar. São detalhes quase invisíveis, mas que, somados ao longo dos dias, transformam o corpo inteiro, por dentro e por fora. A ciência chama isso de efeito acumulativo de microações. A sabedoria popular chama de modo de viver. Seja qual for o nome, o resultado é o mesmo. Menos inflamação, menos doenças, mais leveza, mais tempo. Tempo com quem importa. Tempo com lucidez. Tempo com autonomia. Você não precisa mudar tudo. Precisa mudar o suficiente. Um passo, um alimento, um hábito. Talvez, amanhã de manhã, você escolha a sopa quente ao invés do pão industrializado. Ou pare de comer antes de se sentir cheio, ou simplesmente respire fundo antes da primeira colher. Não importa por onde começa, o que importa é começar. E se esse vídeo te inspirou de alguma forma, inscreva-se no canal agora mesmo, porque toda semana tem conteúdo como esse, direto, prático, com base na ciência e na vida real. Curta este vídeo, isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. E se quiser continuar essa jornada, explore os outros vídeos aqui do canal. Cada um deles pode ser o seu próximo passo rumo a uma vida mais longa, leve e lúcida. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!